Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 4 de novembro, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Apresento lar, a família, o ministério, chamar, tudo tem encontrado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando laços, quebrando actos, desfazendo toda a obra das trevas, dando uma semana de vitória, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta. Se tiver alguma mãe solo, Pai, precisando de um socorro, de um milagre neste dia, que o Senhor possa, Pai, aramanda sua decomandar e ser um milagre bem presente nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor hoje está em Atos 14, tá? Que é assim, é ícone, né? A gente viu que ontem, né, quando nós meditamos a palavra, os discípulos, os judeus, né, incitaram mulheres piedosas, né, para expulsar, né, o Barnabé e Saulo lá da cidade onde eles estavam, né, ali da região. E aí, o que acontece? Eles sacudiram o pó, né, sacudiram lá de Antioquia, né, eles saíram de Antioquia, assim, expulsos, porque os judeus ficaram com inveja, porque muitas pessoas estavam se convertendo. Então, eles bateram o pé, né, o pó e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território, no 52. E estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e da expressão de Deus. Isso é versículos 51 e 2 de Atos 13. Desculpa, aí diz assim, 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilha pelas mãos dele. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-lo e apedrejá-los. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça. Como diz o nome desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua. É o que eu te peço, Pai. Quem tem que crescer e aparecer é o Senhor, e que eu diminua e desapareça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente vê que sempre, né, esses judeus aí formando pessoas com inveja, né, para maltratar os irmãos, né? E a gente vê que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio aquele grande multidão de judeus e gentios. Então, onde eles falavam, onde eles paravam para falar do evangelho, né? Ali tinha uma grande multidão que cria, né? E isso incomodava os judeus, né? Porque as sinagogas estavam perdendo. Porque as sinagogas, infelizmente, né? Já tinha perdido ali, vamos dizer assim, a moral, né? Já não tinha mais moral. Porque no começo de Jesus ali, de João Batista, as pessoas saíam da cidade para ir para o deserto ouvir João. Depois de Jesus, eles não tinham mais moral, tá? Eles já tinham denegrido o evangelho, né? Mas os judeus que os tinham recusado a crer incitaram os gentios, sempre eles incitando, ó. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios, irritando-lhe os ânimos contra os irmãos. Igreja, é tão triste quando a gente vê esse tipo de gente, não é diferente nos dias de hoje, tá? Quantas pessoas, assim, perseguem, se juntam, caluniam, né? Ainda mais quando Deus usa você, né? Ou usa um de nós pela misericórdia, pessoas se citam, ficam nervosas, com inveja, né? Tem que ver, ó, a igreja, para cada situação, né? Que se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui, tá? Mas eu persevero porque eu sei que Deus não tem culpa do mau caratismo, das brechas que as pessoas dão para o inimigo usar, né? Muitas vezes é o inimigo, muitas vezes elas que usam o inimigo mesmo, porque elas não prestam, infelizmente, tá? Diz assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas. Então, eles falavam corajosamente, né?
E o que? Realizando sinais e maravilha pelas mãos dele. Então, assim, igreja, quando o Espírito Santo de Deus confirma o ministério, o diabo ele tenta parar, mas o ministério ele cresce, né? Porque o próprio Espírito confirma com milagres, com maravilha, com salvação, né? E isso é tremendo, mostrando o poder do Senhor, né? O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos, né? E traz divisão, né? A divisão, infelizmente, ela é algo que ocorre com frequência no meio da igreja. E nos dias de hoje não é diferente. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus contra seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los, né? Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônica, de Lissa, de Derbe, né? E seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, né? Então, eles tiveram que fugir, igreja, tá? Mas fugiram por quê? Né? Quando eles souberam disso, fugiram da cidade. Foram para onde? No 7, onde continuaram a pregar as boas novas. As boas novas, né? As boas novas, ela tem que ser pregada, né? Desculpa, é que eu tô escrevendo. As boas novas da vida eterna, da salvação, ela tem que ser pregada, né? E incomoda, porque as trevas, ela não quer igreja, tá? Ela não quer que o evangelho seja pregado. Você vê que é gentios, judeus, né? Pessoas que, somente os judeus que deveriam ter recebido a palavra, mas não receberam. Então, eles são o próprio que incita dentro das igrejas. Igreja é demais esse tipo de gente, né? É notório esse tipo de gente dentro das igrejas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar pregando a palavra, permanecer firme, falando do amor do Senhor, amando a sua decomanai. Porque, igreja, a salvação não é para todos, tá? A salvação é somente para quem crê e persevera. Ora, balashiri me decomanai, tá? E isso gera o quê? Uma perseguição no mundo espiritual, né? Que acaba tomando espaço aqui no mundo material. Porque o inimigo ele quer paralisar a obra de Deus na minha, na sua vida. Por quê? Porque a obra de Deus, né? Quando Deus confirma o ministério, qual é o objetivo? Tem milagres, tem conversão, tem salvação, né? Porque tem a aprovação de Deus. Demonstra a aprovação de Deus. Isso incomoda, a igreja incomoda. A gente fala assim, nossa, mas fulano é crente. É, mas não está liberto. Não tem a salvação. Porque uma pessoa que crê na salvação, que crê que é nova criatura em Cristo, jamais ela vai perseguir um irmão, jamais ela vai caluniar, gente. Pelo amor de Deus. Isso é para quem não teve um encontro com o Senhor, que ainda serve a terra, ainda serve os altares humanos, tá? Quem serve ao altar humano é assim, infelizmente, né? E aí a gente vê que os apóstolos, né? Eles pregavam ali e tal, e ia, né? Fazia sua missão, fazia missões, né? E era tremendo. Faziam missão, e isso é tremendo, né? E aí, os gentios e os judeus ficaram com raiva, alguns, né? Que não receberam a palavra e quiseram que apedrejá-los, né? E esse apedrejamento é o quê? É um método judaico, vocês sabem, né? Porque a execução de Roma é a cruz, né? Agora os romanos é a cruz e os judeus é apedrejamento, porque eles querem dizer que é blasfêmia, né? Então é terrível, né? Então eles vão pregar em outras cidades, né? Então, a gente vê que quando eles chegam na cidade de Lista, em Derbe, é muito tremendo, porque a gente vê, né, a idolatria das pessoas, né? Eu vou dando spoiler antes de pregar, né? Mas vamos pregar aqui para você ver. Em Lista e em Derbe, Aramanda Suribidecomanai, né? Aleluia, 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 Jesus, né? Oh, glória a Deus. Emanash teremanda Surimidecomanai, né? Então, a gente sempre vai ter pessoas, né, que rejeitam a palavra do Senhor, né? Então a gente vê aqui, né, a conspiração contra os irmãos, aleluia, né? Por pregar o evangelho verdadeiro. Vamos continuar. Em Lista em Derbe. Em Lista havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que havia ali sentado e nunca tinha andado. Olha, tinha um homem aleijado ali na cidade de Lista, né? E a palavra vai dizer que esse homem nunca tinha andado. Por quê? Porque ele era aleijado de ambos os pés, ok? Vamos continuar. E ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, e disse em alta voz, levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar.
Você vê que coisa linda? Diz ele ouvira Paulo falar, né? E quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que ele tinha fé para ser curado, né? Então, o Espírito Santo de Deus nos mostra quem realmente tem fé e quem realmente quer ter um encontro com Deus, tá? Porque o Espírito de Deus não nos deixa enganado, né? E aí, a gente vê que ao ver que Paulo fizera a multidão, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas. Os deuses desceram até nós em forma humana, né? A Barnabé chamava os deuses e a Paulo Hermo, porque porque era ele quem trazia a palavra. Então, eles tinham, como eu posso dizer assim? Era uma cidade idólatra, tá? Onde eles acreditavam em deuses pagãos, tá bom? E quando Paulo e Barnabé faz esse milagre, eles tomam ele como deuses padroeiro da cidade deles, que tinha o padroeiro da cidade, que era o Zeus e o Hermes, tá? Hermes e Zeus. Então, ali, eles tipificam o Barnabé como Zeus, né? E Paulo como Hermes, né? Como a deidade deles, tá bom? E isso faz com que? Faz com que, né, eles acreditem, porque eles achavam que o quê? Que eles tinham que ser reconhecida essa deidade, tá? E era necessário. Eles estavam decididos ali que eles ficassem ali, né? Para que os milagres acontecessem. Aí diz assim, o sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, né? Eles rasgaram a roupa por quê? Quer dizer, no sentido de humilhação, tá? E eles gritaram, homens, por que vocês estão fazendo isso? Também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastassem dessas coisas vãs e se voltassem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. Igreja, a gente vê que os verdadeiros homens de Deus, eles não querem adoração para eles. Você lembra ali? Pedro também na casa de Cornélio, né? Cornélio se prostrando para Pedro. Pedro, não, eu sou homem como você, tá? E aqui, Arasudecomanai, Barnabé e Paulo, os apóstolos, também fazem a mesma coisa, entendeu? Eles não aceitam, tá? No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe o sustento e fartura, né? Mostrando que Deus está no controle, sabe, igreja? A idolatria é algo que tem assolado muitos lugares, tem assolado muitas igrejas, né? Infelizmente, por causa da idolatria do homem, né? E Deus, ele quer trazer alegria, ele quer trazer prazer, né? Mas você vê aqui, ó, que me chama a atenção que nos dias de hoje, muitos pastores, bispos, apóstolos, missionários, não, eles não se humilham, né? Eles não rasgam, né? Porque aqui, ó, a porta da cidade, então assim, lugar onde eles faziam adoração ali, o templo deles estava lá, né? Então eles rasgaram a roupa para manifestar, né? Uma aflição, eles estavam aflitos, tá bom? E assim, coisas vãs usadas ali, ele vai falar, não, são falsos deuses, né? Falsos deuses. Então, assim, um temor de Deus, né? O temor, tem que ter temor. Quem tem temor entende que a adoração não é para mim, a adoração não é para você, a adoração é sempre pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo de Deus, né? E olha que a gente fala, é muito lindo. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastassem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nela há. É simples, igreja, né? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer que eu e você também venha fazer isso, tá bom? Aí diz assim, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe a chuva do céu,
e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessa palavra, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Mesmo assim, a multidão ainda estava cega, sabe? Para oferecer sacrifício para Paulo, tá bom? Porque assim, eles já foram pegar as coroas, né? E a gente vê que aqui, ó, no 3, o sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flor à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. Então, eles não conseguiam vir de tão cego espiritualmente que eles estavam, tá? Então, a cegueira espiritual é algo terrível, igreja. A pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue ouvir, porque ela acha que ela está certa, né? A idolatria é algo terrível. A idolatria é algo terrível. Então, a gente vê que então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, né? O que acontece? Sempre tem aqueles, né? Alguns judeus. Esses judeus, eles eram terríveis. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram de Derbe, né? Então, você vê ali a resistência, né? Esses judeus eram malignos, malignos, malignos mesmo, tá? Eles eram terríveis, tá? Eles sempre ali, né, tentando apedrejar o povo de Deus. Judeus perversos. Apedrejam Paulo. Da maldade, porque eles têm prazer, sabe? Eles são tão tradicional da lei que eles não conseguem abrir espaço. Eles têm a mente assim, eles não conseguem ver a vertente que Jesus veio e ressuscitou ao terceiro dia, né? Vamos lá. E isso causa com que, né, um apedrejamento. Porque dentro da cidade não podia ter execução, tinha que ser para fora dos muros, tá? Segundo a lei levítica, então não podia. Então eles eram amantes da lei, né? E assim, e aí os discípulos se juntaram em volta de Paulo, né? E ali Paulo levantou e foi embora, né? Eles foram embora ali daquela fronteira, porque era terrível ali o que aquele povo, né, tinham feito com os irmãos. Vamos lá, retorno para Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas, isso é muito lindo, né? As boas novas, tá? Na cidade fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antíoco, fortalecendo os discípulos, aqui ó, fortalecendo, aqui ó, no 22, fortalecendo os discípulos e encorajando os a permanecer na fé. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, né? Então, mostrando que para fazer a obra a gente vai passar muita tribulação, muita perseguição, mas é necessário para entrarmos no reino de Deus, né? Porque o Senhor Jesus falou, né, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil. E igreja não é fácil, tá bom? E diz aqui, Paulo, no 23, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que havia confiado. Então, você vê, não é na carne, tá? É na oração, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Então, igreja, as coisas de Deus mostra claro para mim, para você, que é na oração e que é no jejum, tá? E mais, e passando pela... A gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque a gente vê que Deus, né, ele cuida, por serem igrejas novas, né? Por serem igrejas novas que estavam abrindo, né? Eles tinham o quê? E tinha muita parte pagã, então eles faziam o quê? Né? Eles mesmos selecionavam, né? Oravam, né? Pelo Espírito Santo de Deus ali e via que a pessoa estava preparada e colocava ali para cuidar da obra, né? Então, eles tinham uma seleção, não era de qualquer jeito não, tá, igreja? E diz o 24, passando pela Prísia, chegaram a Panfilha e tendo pregado a palavra em Peste, desceram para a Itália. Então, o que? Eles pregavam a palavra, tá? A palavra era pregada. É necessário que a palavra ela seja sempre pregada, tá bom?
e de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reunir a igreja e relatar o que Deus... Olha que coisa linda, igreja. No 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, mostrando quem abre a porta, aqui, ó, como, ó, a porta da fé aos gentios, né? O que Deus tinha feito por meio deles, como abrir a porta da fé aos gentios. Quem abre a porta do ministério? Quem traz as pessoas? Deixa claro aqui que é próprio Deus, igreja. É Deus quem envia as almas, taraçuda e como, né? Porque a igreja não é minha, não é sua, não é do apóstolo, não é do bicho, a igreja é de Deus, tá? A igreja é de Deus. Então, quem acrescenta a igreja é Deus. Agora, você vê pastores, não, você não pode visitar a tua igreja, você não pode... Gente, nós somos ovelhas, nós somos livres. O pastor, o bom pastor é Jesus, tá? Tem lugares que não prega a palavra? Tem. Mas eu acho que pastor nenhum tem direito de proibir a ovelha de visitar outro ministério, tá? Porque o Senhor disse assim, e de pregar o evangelho a toda criatura que nem crê e foi batizado será salvo. Então, assim, seus irmãos já conhecem outro ministério? E se ele sentir de ficar lá, ele tem liberdade? A igreja é de Deus. A gente vê, eu conheço pastores que não gostam que o irmão vai visitar outra igreja, não, gente. Só come aquela comidinha dele. Mas quem deu a vida para a igreja foi o bom pastor, não foi a irmã. Não foi a pastora, missionária, o apóstolo, não. Foi Deus. Então a gente tem que entender que a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. E quem acrescenta e quem faz a igreja crescer é Deus. Através da presença do Espírito Santo de Deus, né? Que vai acrescentando. E no nome de Jesus as pessoas vão sendo salvas e libertas. Amém? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.